Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar a respeito do tempo, tá? E a importância do mesmo para a história. E vamos falar também a respeito de linha do tempo e a importância dela para que a gente possa se organizar no que diz respeito às transformações ocorridas ao longo do tempo para a sociedade, tá? E para nós também, tá certo? Para a questão da nossa orientação no que diz respeito ao nosso tempo, tá? As nossas experiências vividas, para que a gente possa se orientar com essa linha do tempo. Então, para falar sobre linha do tempo, tem que voltar um pouquinho para a gente falar a respeito da divisão dos diferentes tempos no que diz respeito à história, tá? Tá bom? Então, hoje nós vamos falar a respeito de 3 tipos de tempo. Nós vamos falar a respeito do tempo da natureza, do tempo cronológico e do tempo histórico, tá certo? Falando de tempo, observem aí um antigo instrumento que era utilizado bem lá atrás para medir o tempo, que era a ampulheta. Vocês já devem ter visto em filme, né? Em alguns meios de comunicação. Então, ela era utilizada bem lá atrás para medir o tempo. Tá vendo? Fora ela, nós temos também outra forma de medir o tempo, que é o relógio do sol. Esse relógio do sol era muito utilizado também na antiguidade. Esse aqui, ele fica localizado em Portugal, na região Sagres, certo? De Sagres, perdão. Então, geralmente, no Porto de Sagres, onde portugueses, espanhóis, como eles foram os pioneiros da navegação, eles precisavam de orientação naquela época também, logicamente, né? Então, eles utilizavam, era muito utilizado naquela época esse relógio, que era o relógio do sol, tá vendo? Que ele aqui, ó, tem ele numa réplica pequena, ele na maior, para demonstrar que aqui, onde batia o sol, aonde batesse uma sombra no relógio do sol, iria aí marcar a questão do tempo. Como é interessante, ó, tá vendo? Tá certo? Então essa imagem aí, ela fica localizada em Portugal, tá certo? Nós temos outra imagem que você vai ver agora, que vai medir o tempo também, que é essa imagem que eu trouxe para vocês. Vocês vão dizer assim, professora, parece uma xícara. Parece umas 2 xícaras, professora. Ou parece também 2 baldes. Parece, não parece? Então, essa imagem aí, desses objetos, eles também serviam na antiguidade para medir o tempo, certo? Olha que interessante. Se colocava água aqui, certo? Colocava-se a água aqui, nesse objeto aqui de cima, que vamos dizer que parece uma jarra, parece um balde, enfim. E aqui embaixo tem um furinho, né? Daqui, minha gente, vinha a água que caía aqui, as gotinhas, as gotas d'água, pim, pim, pim. Era através da mesma que também eles se orientavam no que diz respeito à questão da medição do tempo, através da quantidade de gotas que caía aqui nessa outra vasilha, tá vendo? Tá bom? Então esse objeto também ele foi encontrado em 2 lugares, tanto na Grécia Antiga como também no Egito, tá bom? Tá certo? Então esse tempo aí, que é tão precioso, vocês estão vendo aí ao longo do tempo como o homem foi precisando para viver nesse mundo, ele foi se adaptando, ele foi precisando de instrumentos para medir o tempo. Então os primeiros que foram utilizados na antiguidade eu mostrei para vocês, tá certo? Tá bom? Aí vamos pensar no tempo, vamos voltar a falar na divisão do mesmo, tá? Nós temos aí o tempo cronológico, ou podemos chamar também de mecânico, e temos aí o tempo histórico, tá? Tá bom? O tempo histórico é o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra, certo? Onde os historiadores, eles vão justamente fazer uma pesquisa, né, fazer a sua investigação perante esse tempo. Então eles vão para o século, vamos dizer, o século XV, século XVI,
né, ao século XII, bem lá atrás, e fazer a sua investigação através das fontes que vocês já viram ano passado de história, que são as fontes escritas e não escritas. Então eles vão fazer essa investigação e vão utilizar esse tempo histórico para que ele possa entender e compreender a ação do homem, certo? Ao longo desse tempo. E o tempo cronológico é o tempo controlado pelo calendário, pelo relógio, pelos horários, tá certo? Aí vocês vão ver agora, eu só coloquei aí só para que a gente pudesse fazer uma leitura a respeito desse tempo mecânico ou tempo cronológico, tá? O tempo mecânico é o tempo do relógio de pulso, de parede, do digital, do celular. E ele cronometra pontualmente o tempo da hora, do minuto, do segundo. Existem tecnologias de precisão milimétricas que cronometram o centésimo e até mesmo milésimo de segundos, certo? Aí esse você vai dizer assim, professora, para que tanto, né? Para que tanta precisão? Porque é assim, olha, você analise, vamos colocar para os dias atuais, tá? Um atleta que vai participar de uma Olimpíada, ele vai precisar, às vezes, se for na natação, certo? Ele vai precisar desse tempo de milésimos, até mesmo milésimos de segundo, para saber quem é que saiu, quem é que saiu na largada, quem que chegou lá na frente, aliás, para ganhar essa competição. Então é de fundamental importância, tá certo? Tá bom? Aí ainda dentro de tempo, certo? Ainda dentro de tempo, eu vou tempo cronológico, o mecânico, nós vamos ainda analisar a questão do calendário cristão, certo? Esse calendário tão utilizado na